Então, pessoal, esse aqui é um vídeo de cálculo diferencial integral e eu quero trazer a seguinte questão: como que um infinito pode ser maior do que o outro? Então, considera, por exemplo, o conjunto dos números que estão entre 0 e 1, aberto em 0 e fechado em 1, certo? É esse conjunto daqui. E considera também o conjunto dos números que estão entre 1 e infinito, que é esse conjunto aqui de baixo, certo? Então, a questão é a seguinte: qual desses dois conjuntos tem mais elementos? O primeiro conjunto, intervalo 0, 1, ou o segundo conjunto, intervalo 1, infinito? Certo? Então, nota o seguinte, ó. O conjunto de cima, vamos chamar ele de A, e esse conjunto aqui de B. O conjunto A tem comprimento 1, vamos dizer assim. E B tem comprimento infinito. Certo? Então, isso significa comprimento 1 e comprimento infinito são duas coisas distintas de quantidade de elementos, certo? Então, o fato é o seguinte: esses dois conjuntos possuem a mesma quantidade de elementos. E por que isso? Vamos lembrar de dois conceitos sobre funções. Então, a gente diz que uma função f é injetiva se f de A é diferente de f de B para todo par A diferente de B. F é sobrejetiva se para todo y no contradomínio de f existe x no domínio de f tal que f de x igual a y. Certo? Então, dito de outras palavras, uma função f é injetiva, então vamos dizer aqui o caso 1 e aqui o caso 2. No caso 1, significa o seguinte, ó. Aqui está meu domínio e aqui está meu contradomínio. Então, f injetiva significa que qualquer dois pares que eu pegar aqui, a f vai levar em dois pares distintos. Certo? Isso aqui é f injetiva. E f ser sobrejetiva significa o seguinte, ó. Se aqui no meu contradomínio eu tenho exatamente, vamos dizer, 4 pontos, e aqui está o meu domínio, então domínio, contradomínio, eu sei que vão existir múltiplos pontos que vão mapear todo o conjunto contradomínio. Certo? Um ponto pode ser mapeado mais de uma vez.
mas quer dizer que todo mundo no contradomínio é mapeado por alguém. E agora o último conceito, F é bijetiva, quando é injetiva, e sobrejetiva. Certo? Então, o que significa o F ser injetiva? Então, F de A em B é bijetiva quando duas coisas acontecem. Quando todo elemento de B é mapeado por F por algum elemento de A e uma única vez. Certo? Significa que não vou mapear um mesmo elemento de B duas vezes, vai ser só uma vez por um único ponto de A. Então, melhor escrever assim, ó. Por um único elemento de A. Então, voltando aqui para a nossa questão inicial, qual desses dois conjuntos tem a mesma quantidade de elementos? O fato é que existe uma bijeção entre eles. Uma bijeção entre o conjunto 0, 1 e o infinito. Então, olha só. Então, considera f do intervalo 0 a 1 no intervalo 1 a infinito, f de x igual a 1 sobre x. Então, segue que f é uma bijeção. Então, o que significa f ser uma bijeção? Significa que se eu pego o meu conjunto saída aqui, 0 a 1, e se eu pego o meu conjunto aqui de 1 a infinito, meu conjunto saída, significa que cada elemento daqui eu vou mapear em um único elemento daqui. E todo elemento daqui do conjunto de baixo vai ser mapeado por alguém. Certo? Então não importa o ponto mais distante que eu pegar, quanto mais próximo de zero eu pegar um ponto aqui, mais longe ele vai ser enviado. Certo? Porque f de x, o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x, o que ela faz nesse intervalo? Aqui é o intervalo 1 e aqui é o 0. Aí ela pega, ó, esse intervalo todo, conforme o x vai se aproximando de 0, a função f vai se aproximando do infinito. Então ela pega o intervalo do 0, 1 e dilata ele no intervalo 1 infinito e faz isso objetivamente. Então isso significa que eu coloquei todos os elementos dos dois conjuntos, eu pareei os dois elementos do conjunto, né? Digamos. E agora, como que um infinito pode ser maior do que o outro? Então, considera agora, por exemplo, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números reais. Qual desses conjuntos tem mais elementos? Então, eu não vou responder essa pergunta aqui, não vou justificar totalmente,
mas o fato é que o conjunto dos números reais tem muito mais elementos do que o conjunto dos números naturais. Ou seja, não existe f dos naturais nos reais sobre ejeção. Então, isso significa que o conjunto dos números reais é muito maior do que o conjunto dos números naturais. Ambos têm a mesma quantidade de elementos. Quer dizer, desculpa, ambos têm uma quantidade infinita de elementos, mas o conjunto dos números reais é muito maior do que o conjunto dos números naturais. Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje.